Depois de 2 anos de pandemia, nós, do CEUPS Isis Dias de Oliveira, o Centro Acadêmico do Curso de Ciências Sociais da USP, retornamos com um dos mais longevos e tradicionais eventos acadêmico-culturais do nosso curso, a Semana de Ciências Sociais. Em sua 16ª edição, cujo tema e título é 10 anos de política de cotas, raça e desigualdade, estrutura e política, nós pudemos ouvir, debater e aprender sobre a política de cotas e sua década de existência e o tema das relações raciais nas ciências sociais. Foram 5 mesas, 16 eventos, 20 convidados de diversas instituições e mais de uma centena de estudantes conosco. Agora, mesmo depois de seu fim, nós trazemos o seu encerramento de fato. E para isso nós vamos conversar com uma pessoa da casa. Márcia Lima é professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e doutora em Sociologia pelo FRJ. Realizou a sua pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Colômbia e foi Visiting Fellow na Universidade de Harvard. É pesquisadora sênior do SEBRAP, onde coordena o Grupo Afro, Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial. Ao longo de seu percurso e trajetória, acadêmicos, ainda que sua produção tenha sempre ultrapassado os muros da universidade e, consequentemente, os questionado e mitigado, estudou a temática das relações raciais e questões que as atravessam e tangenciam: o gênero, a educação, o trabalho, a saúde, a política. Nos últimos anos, destacou-se como uma das principais e mais proeminentes pesquisadoras e intelectuais acerca das ações afirmativas e das políticas para a população negra. Muito boa tarde à professora, agradeço muitíssimo a presença aqui conosco para fechar essa importantíssima semana. Eu começo com uma pergunta para nos alocar dentro do debate, que é: neste ano nós comemoramos os 10 anos da Lei de Cotas, a Lei 12.711 de 2012. De lá para cá, na sociedade e na universidade brasileiras, o que mudou? Bem, primeiro eu quero agradecer a SEX pelo convite. Peço desculpas também por estar gravando esse vídeo, não estar com vocês presencialmente, porque hoje à noite eu faço uma viagem internacional para um congresso, mas eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição para esse debate, principalmente considerando, né, que estamos comemorando 10 anos da Lei de Cotas e partilhar com vocês um pouco o que tem sido a minha experiência nessa pesquisa, né? Não só como pesquisadora, mas também como professora universitária e como uma intelectual negra engajada nesse debate. Eu acho que temos muito a comemorar nesses 10 anos da lei. Eu acho que o Brasil mudou muito. A mudança começa pela visibilidade, né, que esse tema ganha no debate público brasileiro. O começo desse debate foi muito tenso na nossa sociedade. A gente teve, até chegar à lei de cotas, né, 10 anos de debate e de implementação ad hoc pelas universidades, né? Cada universidade pública, federal, estadual, foi ou não adotando essa política, muitas das vezes por decisão de conselho universitário ou por lei estadual, como foi o caso da UERJ, a primeira universidade brasileira a adotar a política de cotas. Mas a sociedade mudou porque hoje nós temos mais visibilidade das questões raciais no Brasil. A universidade se transformou, né? Não é apenas a transformação da universidade brasileira nesse processo das cotas, não é apenas em torno do perfil dos estudantes, embora isso seja fundamental, mas a experiência que esses estudantes trazem para dentro das universidades, a diversidade produz um conhecimento de mais qualidade, e eu acho que essa é uma grande contribuição das cotas. A sociedade brasileira ganha, a universidade brasileira ganha, não é um ganho individual de alunos cotistas. Eu acho que isso é muito importante da gente dizer, que viver numa sociedade mais diversa é intelectualmente mais instigante, mais interessante, e também mais justo, né? Então, eu acho que essas mudanças foram muito significativas, não se restringe à população negra, mas a toda a sociedade brasileira e, principalmente, às nossas universidades, que sempre foram muito elitizadas. A senhora poderia nos explicar, para efeito introdutório, qual a estrutura formal e burocrática, isto é, os princípios de implementação desta lei?
Olha, João, a lei, ela tem as pessoas, o debate público, o senso comum fala muito das cotas raciais, né? A lei não tem como prioridade a cota racial, tá? A lei tem metade das vagas vão para estudantes oriundos de escola pública, que realizaram o ensino médio em escola pública. Dentro deste percentual, ou seja, dessa metade, né, uma parte vai para beneficiários cuja família tem uma renda per capita de até um salário mínimo e meio per capita, e a outra metade para famílias com renda acima de um salário mínimo e meio per capita. Somente depois desses dois critérios, a escola pública e as divisões de faixas de renda, é que a gente tem o critério racial. E esse critério racial, a proporção de vagas reservada dentro desta reserva, ou seja, é uma subcota, é proporcional à população negra nas unidades federativas do país. Então, essa é a estrutura da lei, e essa estrutura da lei, ela gera 5 tipos diferentes de grupos, né? A ampla concorrência, mais a combinação de escola pública, renda e raça, né? A revisão da lei em 2016, né, que o governo Temer mexeu na lei em 2016, passou a incluir também pessoas com deficiência. Então, essa é a estrutura geral da lei, né? Desfazendo aí a ideia de que é uma cota racial que exclui brancos pobres. A lei não faz isso. Bom, eu vejo que houve, no debate sobre a política de cotas e na sua aprovação, uma diferença que, inclusive, dividiu o debate público entre as cotas sociais, ou seja, por nível socioeconômico, e as cotas raciais, né? Como que se deu esse processo da passagem das cotas sociais para a inclusão do critério racial? E do ponto de vista sociológico, qual é o efeito da combinação desses dois critérios para a eficiência, para a eficácia da política de cotas? Sim, isso é muito importante, porque é a combinação que tem uma eficácia. Embora muitos grupos, inclusive do próprio movimento negro, defendam que você tenha cota racial independentemente de escola pública e renda, essa combinação tem funcionado, né? Ela funciona porque ela diversifica, principalmente, um grupo que ficaria muito fora da universidade. Eu acho que até, inclusive, se você tivesse só cotas sociais, né, que são os pretos, pardos, indígenas, cujas famílias têm até um salário mínimo e meio per capita. Esse é o grupo mais pobre, digamos assim, o perfil socioeconômico mais pobre, e esse grupo tem, a participação desse grupo é garantida justamente por essa combinação, né? Então, no ponto de vista dos marcadores sociais, né, a combinação de raça e classe, e tomando classe pelo referencial de renda e de escola pública, a gente tem aí uma diversificação importante desse público. Eu tenho defendido, junto com o Luiz Augusto Campos, com quem eu coordeno o consórcio, que a gente reduza, né? Talvez tenha que fazer alguns testes estatísticos, mas um salário mínimo e meio per capita é uma faixa de renda que envolve quase que 80% da população brasileira. Então, na verdade, o critério de renda discrimina muito pouco a pobreza, né, com essa faixa. Então, a gente tem só a escola pública, ela é uma proxy melhor de renda, digamos assim, né, de social, do que exatamente a renda familiar per capita, né? Então, a gente acha que é importante, talvez, rever isso para favorecer mais as pessoas mais pobres, deixar mesmo, né, essa parcela mais pobre mais representada como beneficiário da política, né? Antes do Regramento Federal, estavam em curso outras experiências e tentativas de aplicação de cotas ou medidas equivalentes para ingresso no ensino superior, oriundas de universidades estaduais específicas. Como foi esse caminho dessas experiências isoladas para um reconhecimento legal federal? Eu acho que temos... quando a gente fala de política de cotas no Brasil, eu gosto de interpretar da seguinte maneira: a política completou 20 anos e a lei completou 10, tá? Então, nós temos 20 anos de políticas de ações afirmativas
nas universidades brasileiras, e a fase que antecede a lei foi uma fase muito importante, porque eu e Luiz chamamos de fase de incentivo, né, e a fase de experimentação. A fase de experimentação são justamente os primeiros projetos das universidades ou dos estados que foram aderindo a essa política, que tinham desenhos próprios, e muitas delas tinham só recorte de escola pública, não tinham recorte racial, né? O recorte racial aumenta à medida que você vai tendo outros elementos reguladores, como, por exemplo, o REUNE, né? O REUNE foi muito importante, que é a fase do incentivo, né? Que a gente chama de fase do incentivo. Por quê? Nesse momento, quando tem o REUNE vem para as universidades com recursos, né? Um crescimento dos campi, e, a partir daí, você tem um incentivo governamental para a implementação dessas políticas, né? O REUNE é de 2007, e aí você vai até 2012, quando tem aprovação da lei de cotas, primeiro a aprovação no Supremo, né, da constitucionalidade, isso foi uma etapa super importante para que existisse o marco legal, e quando chega a lei 12.711, a gente já vem aí de uma série de experiências, experimentações e incentivos, né, que facilitaram a adesão à lei. Então, a gente já tinha um número grande de universidades, o que a gente não tinha era uma padronização desse formato pelas instituições federais de ensino superior. Qual a história social e política da lei de cotas? Ou seja, os atores e movimentos políticos envolvidos na sua reivindicação, na sua proposição, na sua aprovação desde o início? Olha, historicamente, a reivindicação por acesso à educação, em especial à educação superior, né, ela é muito antiga no movimento negro brasileiro, desde a Frente Negra Brasileira, que a gente tem propostas e reivindicações de melhorar o acesso da população negra à educação. A gente teve, em 82, 83, não me lembro exatamente o ano, um projeto do senador Abdias do Nascimento, com a proposta de reservar 20% das vagas, né? O Estatuto da Igualdade Racial, também, que tramitou por 20 anos, quase, ele também previa esse modelo. Então, assim, já existia essa demanda muito claramente no debate político, na sociedade civil, e o movimento negro é o grande ator desse processo, pela reivindicação de inclusão na universidade. A universidade brasileira, até os anos 80, 90, era absolutamente branca, né? A gente vai avançando muito pouco sem as políticas, mas a pressão do movimento negro, as pesquisas sobre desigualdades, eu acho que também tem um papel de intelectuais negros e brancos antirracistas nesse debate, que foi muito importante. Os estudos sobre desigualdades contemporâneas no Brasil também contribuíram muito para isso, né? E acho que antes da criação da lei, né, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, quando começam algumas iniciativas de ações afirmativas, esse debate também ele não avança em termos de ter uma lei, como a gente teve em 2012, mas um debate sobre ação afirmativa, sobre formas de inclusão racial, ele começa a ser gestado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, porque os anos 90 é um ano muito importante de uma certa aproximação do movimento negro ao Estado brasileiro com essas reivindicações de políticas públicas, e elas vão se consolidar nos anos 2000, né? O pós-Durban, né? A Conferência de Durban também foi um episódio crucial para esse processo, porque o Brasil assume compromissos em Durban em relação à inclusão racial, e eu costumo dizer que eu acho que, independentemente de quem ganhasse a eleição, né, em 2002, essa questão estaria na agenda, porque houve um compromisso internacional e teve uma pressão muito grande do movimento negro brasileiro, que era a maior delegação em Durban, e essa agenda foi prioritária nas negociações e no debate que houve em Durban sobre o acesso ao ensino superior brasileiro. Então, eu acho que é importante reconhecer que é uma luta histórica. Ainda sobre a lei,
Como que funciona e se diferencia a sua aplicação em nível federal, né, nas universidades e institutos federais, né, que é o propriamente previsto pela lei, e em nível estadual nas universidades estaduais, como é o nosso caso, né? Há uma lei estadual em curso em cada um dos estados, ou a lei federal abarca essas experiências estaduais? Não, a lei federal não cobre somente as instituições federais de ensino superior. O que a gente tem nos estados são dois formatos. Ou o formato da lei estadual, ou seja, a Assembleia Legislativa dos estados define que vão adotar essas políticas nas instituições estaduais, ou as decisões do Conselho Universitário de cada universidade estadual, como, por exemplo, foi o caso recente da Universidade de São Paulo, né? No Rio de Janeiro, na UERJ, foi uma decisão estadual, aqui em São Paulo, não, de lei estadual, aqui em São Paulo não foi, né? Foi uma decisão da universidade. É muito importante também chamar a atenção para o papel dos coletivos negros nas universidades estaduais, que se mobilizaram para que as universidades tivessem também um modelo de lei, né? Algumas são muito parecidas com as federais, tem algumas variações, mas é muito importante dizer que os estados, as universidades estaduais têm decisões autônomas em relação a isso, ou por decreto ou por algum projeto de lei estadual. Muito se pauta a necessidade da ampliação da política de cotas, né? Reivindica-se uma categoria exclusiva para povos indígenas e quilombolas, para pós-graduação e para, por exemplo, as pessoas transgênero. Como é que a senhora enxerga essas reivindicações e qual a necessidade, de fato, desta ampliação também para essas categorias? Olha, eu acho que a primeira coisa tem que separar a graduação de pós. Eu não sou favorável que a 12.711 se estenda automaticamente para os cursos de pós-graduação. Por quê? É muito difícil, já na lei federal das instituições federais de ensino superior, já é difícil se você considerar as diferenças regionais, as características das universidades. Eu acho que o desenho institucional da pós-graduação ele é muito diferente, né? Você tem processos seletivos diferentes, diferenças muito fortes por áreas. Por exemplo, a economia tem uma seleção nacional, né? Tem a ANPEC. Então, você tem aí os desenhos institucionais são muito diferentes. Não tem como você padronizar um acesso à pós-graduação em física na Federal de Pernambuco e na matemática na Federal de Santa Catarina, ou na economia na UNB, por exemplo, considerando aí os formatos de pós-graduação. Mas eu acho que é possível fazer uma lei que defina, né, dando uma certa autonomia às características dos cursos, né, para que ela tenha o compromisso de implementar a política sem que seja no mesmo formato, porque já entraria a discussão, bem, escola pública, então o estudante da universidade, o egresso de escola pública vai ser o quê? No nível da graduação, ou ainda vou voltar ao ensino médio para tomar essa decisão, mas eu acho que são políticas que precisam ser desenvolvidas, né? Ou seja, ser oficializada de uma certa maneira. Tem uma portaria, né, que gerou muita confusão nessa portaria, de que a portaria que foi feita ainda no governo Dilma, que colocava, né, para que as universidades, os programas de pós-graduação criassem essas políticas, mas ela não era uma portaria que obrigava, mas as universidades que tinham que apresentar propostas, né, para essa inclusão, né? Em relação aos demais grupos, né, e aí separando de novo graduação de pós, eu acho o seguinte, nas recomendações que eu publiquei junto com o Luiz na Folha de São Paulo de domingo, a gente fala brevemente disso, né? Os indígenas não estão conseguindo ser contemplados com a 12.711, por vários motivos, e um deles pelo próprio desenho da política, que é essa proporção do grupo nas unidades federativas. Se a gente considerar o tamanho da população indígena nos estados brasileiros, isso fica inviável, né? Ao mesmo para a população quilombola. Então, população quilombola, indígena,
e pessoas com deficiências, essa submissão da regra da proporção do Estado, ela praticamente inviabiliza a entrada desses grupos, até porque você não tem dados muito confiáveis em relação a essas populações nos estados, né? Então, eu fico... Tem uma gritaria aqui. Vamos lá. Então, acho que não tem como fazer desse mesmo processo de proporção da população, tá? Acho que precisariam de grupos específicos. Eu supervisiono um pós-doutorado da Ana Venturini, e, inclusive, eu convido vocês a visitarem o observatório que ela criou das políticas de ações afirmativas na pós-graduação, que é o BAAP, onde lá tem todos os editais de pós-graduação que têm políticas para grupos específicos, e lá a gente identifica, por exemplo, um crescimento recente de programas que já têm, por exemplo, reserva de vagas para a população trans, né? O que a gente não tem na graduação. É bastante complicado eleger essas categorias, né, para a política nesse formato que tem a 12.711, né? Porque para a população preta e parda, a gente consegue um monitoramento histórico do tamanho desses grupos, né? Esses outros grupos, a gente tem mais dificuldade dessa construção, dessa estatística, dessa demografia, né? Mas, com certeza, é possível criar outros programas, né? Lembrando que a Lei 12.711, ela coloca que a reserva é o mínimo de 50%. Então, se as universidades quiserem ampliar isso, elas também podem, e tem, nessa mexida que deu na lei em 2016, é possível também você tentar contemplar outros grupos. Eu acho que a lei não precisa ser revista para isso, ela só tem que ser interpretada, e a gente consegue identificar possibilidades, né, outras possibilidades de inclusão. Bom, como nós muito bem sabemos, a senhora, sobretudo, né, que é também coordenadora do PAECO, né, que é o programa de acolhimento a estudantes cotistas aqui da FEFELESH, que o ingresso na universidade pelos estudantes cotistas não é o final de uma luta, muito pelo contrário, é o começo de outra, né? Como que a senhora enxerga e aborda as políticas de permanência estudantil e quais as medidas, na sua opinião, necessárias para estabelecê-las, regulamentá-las e ampliá-las? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a 12.711, dela não ser uma lei que a reserva de vaga é uma etapa da política, né? A questão da permanência estudantil ela é fundamental, mas também não se restringe à questão material, né? Ou seja, não é apenas a bolsa, ainda mais considerando os valores atuais das bolsas, né, que vai garantir a permanência desses alunos, né? Então, acho que é importante pensar permanência no sentido mais amplo, né? De mudança institucional, de espaço de reflexão, de ter um corpo docente mais diverso também, né? A questão do acolhimento, eu acho que ela é fundamental. Eu aposto muito nessa ideia de acolhimento, é uma coisa que eu sempre... Quem conhece um pouco o meu trabalho mais de perto, é uma coisa que me preocupa muito, a ideia do acolhimento, né? A universidade tende a ser, às vezes, um espaço hostil para determinados grupos, então acho que acolhimento é muito importante, mas a gente precisa ampliar essa noção de permanência para que a gente possa garantir essa permanência, não apenas pensando nas questões materiais, né? O simbólico da permanência é muito determinante também na trajetória desses alunos dentro da universidade. E quando a senhora fala em diversidade no corpo docente, isso passa, então, por um processo de adoção de política de cotas também para os concursos de ingresso de docentes, né? Sim, a gente tem a lei, né, a 12.990, que faz essa regulamentação em 2014. A gente tem uma lei do Serviço Público Federal, novamente, né, de reserva de vagas para 20% das reservas de vagas, mas os concursos docentes têm um formato que dificultam muito a aplicação da lei. Lógico que tem uma questão de vontade política de se resolver isso, né? Mas normalmente o concurso tem uma vaga, então, para poder ter reserva de vagas, tem que ter a partir de 3 vagas, né? E esse não é muito o estilo ou o formato dos concursos que a gente tem. Então, é uma lei que, para ser aplicada, né, ela tem muita dificuldade da execução dessa lei. Então, acho que
A gente precisa rever, por exemplo, a forma como se distribuem as vagas, né, dentro das instituições. Então, ao invés de você contar, né, esse montante de vagas, como, por exemplo, né, pegando o caso da FEFELESH, né? Então, vai uma vaga para Sociologia, uma para Ciência Política, 2 para Letras, uma para História, juntar essas vagas e dessas vagas ter uma reserva, e aí os departamentos eles podem, por exemplo, alternar qual departamento que vai, por exemplo, naquele concurso, ter um candidato negro e ser um concurso para um candidato negro, né? A Lei 12.990 faz isso, e eu acho que isso já é uma prerrogativa legal que garante, se os estados quiserem fazer isso, também pode, né? A USP, por exemplo, agora está anunciando mais de 500 vagas para concurso. Se essas vagas não fossem distribuídas em departamentos, e sim em unidades, a gente poderia reivindicar, por exemplo, que 20% dessas vagas fossem para docentes negros. É a minha posição em relação a isso. Bom, a senhora, recentemente, junto da Flávia Rios, que professora da UFF, organizou um livro com textos da Lélia Gonzalez, não é? Nesse esforço de recuperar e de recolocar esse importantíssimo nome, tanto no mercado editorial, quanto no debate acadêmico e público, não é? Como que a senhora enxerga e relaciona a produção de conhecimento na universidade com o ingresso desses novos sujeitos pela política de cotas? Eu acho que ela tem uma importância fundamental, né? Nós estamos vivendo no Brasil, nos últimos 5 anos, de forma mais intensa, uma maior visibilidade da produção intelectual negra, de autores negros, de obras cruciais, como esse livro da Lélia, que eu organizei com a Flávia. A Lélia já existia um livro, né, sobre a Lélia, mas ele não tinha uma circulação em grande escala. Um livro, uma coletânea de textos da Lélia, né, da própria Lélia, Primavera para Rosas Negras. E a gente organizou esse livro com uma grande editora, com uma capacidade de distribuição desse livro em grande escala. Nós estamos acompanhando, o livro vai sair também em inglês e espanhol, então eu acho que a Lélia sempre foi uma figura central, uma referência para o movimento negro, e vale dizer que a obra e o legado de Lélia sempre foi mantido muito pela militância, pelos intelectuais negros, com pouco reconhecimento acadêmico, e essa obra está recolocando, né, em outro patamar o pensamento da Lélia. E acho que isso tem uma questão que tem a ver com as ações afirmativas, que eu acho que esse novo público da universidade também quer ler mais, quer conhecer mais os pensadores negros, que sempre foram muito invisibilizados nessa produção, né? Então, essa conjunção, né, de uma demanda por cursos sobre raça, né, de discutir, debater racismo. Aqui na USP mesmo, tem cursos de áreas de exatas querendo ter aulas sobre questão racial. Na minha disciplina optativa mesmo, eu tenho recebido pessoas de outras unidades. Então, eu acho que existe, sim, né, a diversidade racial discente, ela leva a uma diversidade maior do que se lê na universidade hoje, e também passa a demandar que a gente tenha um corpo docente mais diverso. A USP hoje tem 2% do seu quadro com professores negros. Bom, esse conhecimento negro, né, de intelectuais negros e sobre as relações raciais, ele nem sempre, então, esteve no ambiente universitário, acadêmico, mas sempre esteve ali paralelamente nos outros ambientes políticos do movimento, né, em outros espaços de manifestação desta intelectualidade, né? Sim, o movimento negro brasileiro sempre foi altamente intelectualizado, formado por intelectuais negros importantes, onde sempre houve espaço para discussão da condição social do negro. São interlocutores importantes, né, de autores como Florestan Fernandes. A interlocução do Florestan com o movimento negro foi crucial para o trabalho intelectual dele. Então, a gente sempre teve, sim, um movimento negro bastante ligado, né, a uma produção intelectual feita pelos seus, né, mas também conectado com
com autores brancos antirracistas bastante envolvidos nessas causas, como era o caso do Carlos Rasenbalg, professor Antônio Sérgio Guimarães e outros professores brancos bastante envolvidos na produção intelectual sobre relações raciais no Brasil, né? Eu acho que isso é importante marcar também a importância, né, dos parceiros e dos colegas, no caso, né, dos docentes, envolvidos nisso com esse tema. Não acho que o tema racial seja um tema a ser estudado só por pessoas negras, da mesma maneira que eu não acho que os negros só devam estudar a questão racial, né? Esse enquadramento, né, ele limita muito intelectualmente o debate e a formação intelectual. Mas eu acho que tem uma importância grande o reconhecimento e a construção de uma agenda, né, que traga também a maior visibilidade para os estudos feitos sobre a questão racial por intelectuais negros. Eu acho que a gente está no momento dessa visibilidade. O mercado editorial brasileiro hoje está altamente aquecido com a produção desses autores negros, né? Bom, a senhora leciona aqui na Universidade de São Paulo desde 2004. Ou seja, quando o debate sobre as cotas para o ensino superior ampliou seu alcance, a senhora já estava aqui. Como, enquanto socióloga, né, que tem esta agenda de pesquisa, enquanto docente negra, uma das poucas da nossa faculdade e da nossa universidade, a senhora enxergou de dentro desse espaço o crescimento desse debate e aí, a partir daí, a aprovação da política dele derivado e as consequências dessa aplicação? Nossa, essa é complicada. Bem, eu acho que, da mesma maneira que eu falei agora, né, de que tem uma maior visibilidade de intelectuais negros, eu me incluo nisso, né? A minha produção intelectual ganhou mais visibilidade, não somente por estudar as ações afirmativas, mas toda a minha produção intelectual sobre desigualdades, ela passou a ser mais procurada, mais lida, né? Então, eu também fui afetada por essa invisibilidade na minha trajetória, tá? Eu estou no momento da minha carreira onde tudo que eu produzo sobre esse tema tem muita reverberação e também tem a ver um pouco com a minha preocupação intelectual de dialogar para fora da academia, né? Eu acho que isso tem feito muita diferença na procura mesmo que eu tenho, que é muito alta, de pessoas, de imprensa, de debate público, de falar para público não acadêmico, né? Eu acho que isso marca um pouco, né, o meu lugar nesse debate, mas eu acho que é a junção dessas duas coisas. Primeiro, de uma reversão dessa invisibilidade, que ainda temos muito a conquistar nesse sentido, né? Principalmente, eu acho que ainda há um baixo reconhecimento de intelectuais negros que não estudam questão racial. Se a gente pega agora, por exemplo, o governo de transição, né, a gente não tem pessoas negras na economia, no planejamento, a gente não aposta, né? A sociedade brasileira ainda nos restringe como especialista de nós mesmos, tá? E isso é um grande problema, por quê? Porque as cotas, elas não estão apenas nas ciências humanas, em áreas onde você pode ter uma reflexão sobre a questão racial dessa maneira, né? Mas elas estão presentes na medicina, na farmacologia, na biologia, na química, na física, na geologia, como a gente tem a Adriana Alves, que é a professora da geologia da USP, uma pesquisadora internacional altamente reconhecida, e isso que eu acho que é um grande desafio, né? Tem esse primeiro desafio da diversidade do que se produz sobre raça no Brasil e a produção intelectual negra, mas também nós temos esse desafio maior, que é reconhecer a competência e a qualidade de pesquisadoras e pesquisadores negros de outras áreas e que podem falar de qualquer coisa, né? Então, a gente forma a pessoa, falar de qualquer coisa no sentido de se formar em diferentes áreas e falar dessas coisas, né? Eu acho que ainda é muito restrito o reconhecimento do intelectual negro, do pesquisador negro na área de ciências humanas apenas. Eu acho que a gente tem que expandir, né? E porque nós, negros, assim como os intelectuais brancos, podemos estudar e investigar o que a gente quer, né?
essa camisa de força não é legal, eu não gosto. Embora eu adore o tema, mas eu não acho que todas as pessoas negras tenham que se dedicar a isso. Bom, e esse ingresso mais marcado nos cursos de ciências humanas, como a senhora demonstra, se deve a maior afinidade pela área, a facilidades burocráticos do ingresso. Acho que é tudo isso, João. Acho que você tem, primeiro, que é uma área que já é uma área que sempre entraram pessoas socioeconomicamente mais em desvantagem, né? Então, são áreas que sempre recebeu pessoas mais pobres mesmo, né? No bom português. E isso é histórico, né? Então, isso é um aspecto... Então, já tem uma certa hierarquia, né, que a gente chama hoje de estratificação horizontal das carreiras. Isso sempre existiu para gênero, né? As carreiras sempre tiveram esse viés de gênero, e agora o viés racial ele vem na mesma linha, né? Como eu estou sempre mostrando para vocês na nossa disciplina, os marcadores de raça e gênero eles são sempre muito importantes para a gente entender o tipo de desigualdade que se institui na sociedade brasileira, né? E isso não é diferente para essa questão das carreiras, que também não é apenas um fenômeno brasileiro, né? Esse é um fenômeno internacional, muito estudado em relação a gênero, pouco estudado ainda em relação à raça, mas a estratificação das carreiras ela tem essa marca, né? Da questão das formas de acesso, né? E a dificuldade que algumas áreas têm também de serem mais abertas a esse debate, né? Talvez pela nossa formação em humanas a gente tenha mais diálogo, mais debate sobre desigualdade, sobre inclusão, sobre justiça, e isso nos coloca mais acesos, né? Mais ligados, mais conectados com essas questões. Mas esse é o grande desafio que eu diria para os próximos 10 anos, digamos, da política, né? Aumentar a participação nessas áreas. Bom, neste aniversário de 10 anos da política de cotas, foi feita, conforme o artigo 7º da lei, uma revisão, né? Qual revisão, tanto do ponto de vista formal, institucional e jurídico, quanto do ponto de vista do debate público e político, pode e deve ser feita? Tem várias coisas aí que são importantes esclarecer, né? A versão da lei de 2012 previa que o executivo iria fazer uma revisão da lei considerando principalmente o critério racial. Quando o Temer entra em 2016, ele muda esse artigo, ele tira a palavra poder executivo e deixa vago. Deve ser feita uma revisão depois de 10 anos. E a partir daí gerou-se muita confusão, porque houve uma interpretação de revisão e prorrogação. Não existe prorrogação dessa lei. Essa lei não tem data de validade, né? E a revisão não foi feita pelo governo, tá? Não houve nenhuma iniciativa. Esse consórcio que eu coordeno com o Luiz Augusto Campos é justamente quem produziu revisão da lei, né? Ou seja, revisão no sentido de material para analisar os 10 anos da lei, fomos nós, né? Eu e Luiz montamos esse consórcio, tem uma outra colega, Rosana Hering e Denise Carreira, que montaram um outro consórcio. A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros também fez pesquisa sobre isso. Então, quem produziu uma avaliação da lei fomos nós, né? Com muita dificuldade para acessar os dados e tal, mas a gente está conseguindo fazer uma avaliação dessa lei. A revisão, ela deveria ter, primeiro, um estudo, depois que tivesse esse estudo, que ele tirasse conclusões e submetesse ao Congresso uma possibilidade de revisão, né? O que tramitou no Congresso esse ano foram tanto coisas do tipo tire as cotas raciais, deixe só as sociais, revoguem a lei, renova por 50 anos. Então, assim, a gente acompanhou, e, aliás, a gente continua monitorando, né? A gente que eu falo é o consórcio das ações afirmativas. A gente tem monitorado o debate no Congresso, a tramitação no Congresso, e estamos de olho, né? Mas a gente espera que agora, com essa mudança de governo, a gente consiga, antes de fazer qualquer revisão, que a gente, primeiro,
tenha um acesso aos dados de uma maneira mais transparente, porque tem sido muito difícil ter acesso aos dados das universidades, né? E a partir daí ter um estudo, né? E que para depois a gente possa fazer uma revisão. Nós já temos um conjunto de recomendações um pouco baseados no que a gente conseguiu levantar com o consórcio, né? Inclusive foi o que eu publiquei junto com o Luiz na Folha de São Paulo no domingo, né? Algumas recomendações, e a gente foi bem direto nesse sentido, porque aquilo tem endereço mesmo, né? A ideia daquele artigo é que quem for assumir, né, isso no governo possa mobilizar os resultados dos estudos que a gente fez. Bom, neste mês, a senhora, junto de Luiz Augusto Campos, docente da UERJ, publicou um texto na Folha de São Paulo com recomendações diretas para a política de cotas. O que a senhora espera desses próximos anos dessa política a respeito de sua aplicação e de sua ampliação, tendo em vista também, evidentemente, o atual cenário político e suas possíveis consequências e desdobramentos? Olha, eu espero transparência, porque a gente precisa restituir, né, a confiança na ciência, nos dados, e, portanto, a gente precisa resolver problemas muito simples, mas que impedem a gente de analisar, né? Primeiro, a gente tem os dados do Enem, que são dados importantes, os dados do SISU e os dados da universidade, tá? Então, são processos diferentes. O dado do Enem é o dado da demanda, né? Uma política de acesso ao ensino superior precisa monitorar a demanda, ou seja, quem se candidata, né? Qual o perfil desses candidatos? Depois, quem ingressa, né? E quem que deixa de ingressar, isso é totalmente com os dados, você consegue mapear o perfil de quem entra e de quem não entra, né? Para a gente ver o que precisa ajustar aí nesses processos. Aí depois você tem o dado do estudante dentro da universidade, né? Desempenho, evasão, tempo, né? Para se formar, e aí entra a questão da permanência, que precisa também ser regulamentada de maneira mais formal, né? E também, e por fim, para onde eles vão, né? Que isso aí é uma agenda, eles estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, né? Quais as barreiras que eles vão encontrar. Então, isso é uma longa agenda de pesquisa, mas é também uma agenda de monitoramento de uma política, né? Eu acho que toda política pública, principalmente quando você está mudando o perfil de determinados espaços, é importante que você consiga fazer essa análise, né, da eficácia da política, né? E se você não olha a demanda, você não sabe realmente se a lei está funcionando, né? Ou como que ela está funcionando, porque você precisa saber quantas pessoas ainda estão... Porque a gente está vendo, por exemplo, agora, uma queda muito grande de inscritos no Enem, principalmente as pessoas mais pobres, que são negras. Então, isso vai impactar no preenchimento dessas vagas, né? E aí tem uma outra discussão de se não preenche as vagas com as ações afirmativas, elas voltam para a concorrência ou não, buscam trazer outros grupos. Tudo isso só é possível se a gente conseguir produzir estudos detalhados sobre essa política. Quais são os cursos mais difíceis de serem acessados por esses grupos, né? Então, é uma agenda que eu acho que é muito importante. E a outra questão também, que parece que caminha para uma regulamentação que não existe na lei, né? As pessoas falam muito das comissões de heteroidentificação, que eu particularmente gostaria que fosse heteroclassificação, que é o debate. A gente precisa saber realmente a dificuldade para entender por que em determinados cursos tem menos negros. Algumas pessoas apostam que é o problema da fraude. Eu já aposto que você tem fraude, sim, mas você tem também uma autoexclusão muito grande para algumas carreiras, ou então que a nota de corte ou as condicionalidades para que mesmo os cotistas preencham essas vagas, elas podem estar excluindo esse grupo,
né? Então, isso também é um tema que a gente precisa entender para ver como que está a distribuição das cotas nos cursos, né? Embora a reserva seja para todos os cursos, a gente sabe que esse ingresso é diferenciado. Eu acho que isso precisa ser investigado com mais cuidado. Mas do jeito que estão os dados, está muito difícil de fazer essa investigação. Nós vemos muitas vezes que a entrada na universidade, mesmo com a política, às vezes é sequer um horizonte possível para muitas dessas pessoas, né? Tem vários estudos que apontam, primeiro, né, se você tem uma diferença, ela não é abissal, ela reduz com o tempo, e, novamente, você tem distâncias maiores, né, em áreas como de exatas, distâncias menores, como na área de humanas, mas não é uma performance que comprometa nem a qualidade do curso, nem a qualidade da formação, porque eles vão melhorando a performance ao longo do tempo, né? Isso está bem mapeado pelos estudos, levando em consideração que algumas áreas, sim, principalmente áreas de matemática, exatas, é uma área onde a gente encontra mais dificuldade de permanência, de permanência e não de permanência, mas de desempenho, né? E aí o básico, né, são as disciplinas fundamentais que a gente sabe que não tem, nas escolas públicas tem mais dificuldade de ter um aprendizado de qualidade, né? Muito obrigado à professora pela conversa. Nós temos aqui conosco, afinal, uma das maiores especialistas deste tema no Brasil. Foi como deu para estar, gente. Adoraria estar para fazer essa conversa presencialmente, mas até por conta dessa desse meu esforço, né, de estar no debate público com essas questões, esse período, esse mês de novembro é sempre uma loucura para mim de agenda, e eu estou indo para um evento internacional muito importante, onde eu acho que realmente a minha fala no evento pode ser importante, fazer a diferença, considerando o público que vai estar lá, que são gestores, que são políticos. Então acho que eu estou aí fazendo, né, tentando cumprir também com essa agenda, que para mim é uma militância intelectual da qual eu não abro mão. No Brasil. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam não só essa entrevista, mas também a Semana de Ciências Sociais. Que nós possamos, ao exemplo da Márcia Lima, nos comprometer com uma ciência social comprometida, política e transformadora. Muito obrigado. Beijo para vocês. Beijo, professora.